Bom dia, nono ano! A aula de hoje é sobre teoria do conhecimento, do livro 3 de Ciências Sociais. Bom, o conhecimento, ele é formado pelo sujeito mais objeto. Então, o sujeito cognoscente é quem conhece algo. O objeto cognoscente é aquilo que se torna conhecido. Então, um filósofo, ele tem o conhecimento sobre algo e, a partir desse conhecimento, ele realiza uma pesquisa que vai fazer com que esse objeto de estudo se torne conhecido. Esse conhecimento, ele tem a necessidade da correspondência entre sujeito e objeto. É quando o que se pensa sobre um objeto está de acordo com o que ele realmente é. Então, um exemplo, palavra banana. Quando você é pequenininho, está lá aprendendo a ler e escrever, você vê a palavrinha banana, associa com a fruta banana. Isso é uma correspondência entre sujeito e objeto. Ou seja, quem é o sujeito? Sou eu. Que ao olhar a palavra banana, vou fazer essa correspondência com o objeto banana. Mas nem sempre esse objeto de conhecimento é concreto, é algo palpável, uma coisa. Esse objeto é aquilo a ser estudado, aquele objeto a ser estudado, ele pode ser real ou está no campo das ideias. Então, os objetos reais, eles existem de fato no mundo e são concretamente percebidos com a nossa experiência, tá? Então, assim, você vê um raio, você sabe que o raio existe, você sabe como que ele se forma, você o vê. Porém, você não toca, né, porque você não tá a fim de morrer. Mas você sabe que o raio existe, porque é algo que mesmo que a gente não crie, ele existe. Já os objetos ideais, eles estão no campo do pensamento, são idealizados. É o exemplo dos números, tá? Tem uma infinidade de outras ideias, outros pensamentos, mas é o exemplo dos números. Você não vai estar andando pela rua e vai ver um pi dançando no meio da rua. Você não vai começar a chover e cair números numa nuvem. Os números, eles foram criados, idealizados por alguém. E nós usamos as expressões matemáticas, os cálculos matemáticos, a gente usa como uma forma de expressar as nossas ideias. Quando eu estou lá calculando qual é o melhor ângulo para fazer o caimento do telhado, eu estou elaborando no campo das ideias algo para depois colocar em prática, tá? A crença justificada e verdade. Então, um conhecimento ele está baseado naquilo que a gente consegue comprovar e tecnicamente dizer que é verdade. Então, a crença justificada, ou seja, a crença com evidências, evidências verdadeiras formam o conhecimento. Então, a crença justificada e a verdade são elementos essenciais para a formação do conhecimento. A crença é necessária como ponto de partida para a pesquisa, pois se conhecemos ou acreditamos em algo, se torna verdade. Claro que, por exemplo, lá no livro de vocês está citando sobre os centauros. Eu posso ter uma crença em mitologia grega e acreditar que os centauros existem. Mas eu tenho como provar para todo mundo que os centauros existem e que isso é uma verdade? Dificilmente. Eu não consigo levar uma pessoa até, por exemplo, as colinas para ver os centauros correndo. Eu não consigo tirar uma foto e enviar para todo mundo ver que existem centauros. Então, ou seja, eu não tenho evidências, eu não tenho uma justificativa para provar para todo mundo que isso é uma verdade. Então, é necessário uma justificativa, evidências para acreditar-se que algo é verdade, tá? Então, essas crenças, elas são mutáveis e as verdades também são mutáveis na medida que surgem novas evidências. Aí no slide vocês vão ver o exemplo da Terra plana e da Terra redonda. Por muito e muito tempo se acreditou que a Terra ela era plana. Por quê? Porque as evidências, até então, os conhecimentos existentes até então, mostravam, apontavam que isso era possível. Não existiam navios que iam para longas distâncias para provar que os navios não caíam, né? Com o tempo, através de pesquisas astronômicas, de teorias criadas por astrônomos, até mesmo pelo homem sair da Terra e poder visualizar isso do espaço, se mostrou que a Terra não era plana, e sim redonda. A mesma coisa ocorre com a teoria heliocêntrica e geocêntrica. Por muito tempo se acreditou que a Terra era o centro do universo,
que os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra, tá? Porém, através de estudos, de pesquisas, de novas evidências que surgem ao longo dos anos, se mostrou que é o contrário, que o Sol, a estrela maior, é o centro do universo e os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Então, essas evidências elas podem sofrer mutações ao longo do tempo. Questionamentos e teorias do conhecimento. Existem alguns questionamentos sobre como se chega a esse conhecimento. O conhecimento ele é possível? Sim, e aí depende um pouco do ponto de vista. Existem os céticos que dizem que conhecimento de verdade não existe. Não existe como você conhecer 100% de tudo sobre algo. O conhecimento total é possível? É possível. Existem aqueles que acreditam que é possível sim que o ser humano consiga ter total conhecimento sobre tudo. E existem aqueles que acreditam que existem limitações para o conhecimento. Que você pode conhecer muita coisa sobre algo, mas nunca vai esgotar todas as infinitas possibilidades. Então, quais são os limites para o ser humano? Varia muito daquilo que você acredita. Se você acredita que o conhecimento de verdade não existe, se o conhecimento total é possível, ou se existem limitações. E qual é a fonte do conhecimento humano? Também varia da sua crença. São os sentidos? A razão? Ou a junção dos dois que formam o intelecto? Tá? A fonte do conhecimento. Racionalismo e empirismo. Racionalismo, razão, cérebro. Empirismo, sentidos. Tato, olfato, paladar, as sensações que a gente adquire ao longo da vida. Então, para os racionalistas, eles defendem que a verdadeira fonte de conhecimento é a razão e que os sentidos nos enganam. Que a razão também é anterior à experiência dos sentidos. Então, ou seja, o nosso mundo ele já é repleto de noções de razão, daquilo que é certo, do que é errado. Então, quando nascemos, a razão ela já existe. Os sentidos são necessários? São. Os racionalistas acreditam. Não é porque eles não acreditam que a verdadeira fonte de conhecimento não são os sentidos, não significa que eles não acreditam na importância dos sentidos. Porque se a gente sabe que os sentidos nos enganam, a gente vai estar mais preparado para situações em que os sentidos podem nos enganar e nos tornarmos ainda mais racionais. Empirismo. Os nossos conhecimentos começam com as experiências dos sentidos. Então, muito antes da gente nascer, né, quando a gente já está lá na barriga da nossa mãe, os estímulos que a gente recebe ajudam a formar as nossas conexões racionais. Então, quando a gente é bebezinho, se vocês reparem uma criança pequenininha, ela não leva tudo à boca? Por quê? Porque quando a gente nasce, alguns sentidos são mais aflorados do que outro. O paladar, o olfato, a audição, né? O tato vai melhorando com o tempo, a visão e o olfato também. Então, quando a criança é pequenininha, você repara que ela vai pegar um objeto, ela vai tateando até que ela consegue pegar aquele objeto. Até mesmo quando ela vai levar a boca, ela faz isso daqui até que ela leva a boca. Então, os empiristas, eles acreditam que o conhecimento é posterior à experiência, que a gente vai formando na nossa mente essas experiências, esse conhecimento através das experiências. Não nascemos com ideias prontas em nossa mente, mas com capacidade racional. Então, essas experiências vão formar conexões racionais, as chamadas conexões nervosas lá do nosso cérebro, que vão se expandindo, diminuindo a partir das experiências que a gente tem. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá, pessoal?